conheço YouTubers que a gente vê já, né, notícias aí de YouTubers grandes com depressão e tal. Essa galera... Podemos falar até do Whindersson, né? Ver os números do Whindersson e ele tava há um tempo atrás triste, cara. Aí você pensa, como que um cara que tem o que ele tem que atingiu? Porque a expectativa dele sempre tá aumentando, eu acho, não é? É a pressão. Sempre tá aumentando. Acho que existem mais coisas aí que o cara provavelmente deve sustentar indiretamente umas 500 muita famílias. gente então, depende dele. O cara é foda. É uma tem os pressão haters gigante. também. Exato. Mas eu acredito que pelo fato dele ter começado novo... E aí você acertou em cheio. A galera que começa muito nova, ela nem consegue criar o que você mencionou antes. Uma perspectiva de onde você estava. Por que a idade tem a ver com isso? Porque a idade você consegue... Bom, vamos falar disso, vai demandar um tempinho também de neurodesenvolvimento do cérebro. Mas só para fechar o do Whindersson, eu acredito que o Whindersson não tem como saber o porquê que ele desenvolveu depressão, só um clínico que acompanha ele sabe disso. Mas muito provavelmente esse excesso de dopamina e muita coisa acontecendo e o cara super poderoso e tal. Show para 50 mil pessoas, e daí, tem que fechar lugar para ele poder ir e tal. Acredito que isso meio que descompensou o sistema dopaminérgico dele. Então é muita dopamina fásica, aquela tônica diminuiu e ele começou a ficar triste. Entendi. E aí nada mais deixa ele prazeroso, nada mais faz ele ter motivação. Então isso é um ponto. E os youtubers que começam muito novo, Vilela, eles de fato... Que é a maioria. Que é a maioria. Gamers, galera de vlog e tal. Eles estão numa época em que o cérebro deles está muito mais suscetível à dopamina. Eu sempre digo nos podcasts aí, ainda não tomei nenhum processo, felizmente, mas eu sempre digo que a adolescência é uma limitação neurológica. Porque na adolescência... Lembra daquela região do cérebro que eu te falei, do córtex pré-frontal? Sei. A adolescência ele não está maduro ainda. O córtex pré-frontal de um ser humano... Pô, então meu filho de 4 anos então tá super não. Ele não... Por isso que muitas vezes ele pode ser impulsivo, etc. Chora pra caramba por uma besteira. Exato. O córtex pré-frontal... eu tô falando de mim, não. Meu filho é mais adulto nesse ponto do que eu. O córtex pré-frontal ele termina de amadurecer com 20 e poucos anos, cara. 25 anos em média. Faz sentido, cara. E olha que interessante. Que é a época que eu realmente eu consegui entender melhor as coisas. Por isso que você ouve muita gente falando assim, cara, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha aos 20, né? E olha que interessante, Vilela. Esse não amadurecimento do córtex pré-frontal antes dos 25 explica muita coisa. Por exemplo, primeiro, córtex pré-frontal é uma região que a gente tem atrás da testa. É uma região envolvida com controle atencional. Então, pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, eles têm uma diminuição da dopamina do córtex pré-frontal. A gente pode falar isso mais para frente. Córtex pré-frontal, marca pra gente não esquecer. Falar do TDAH. O córtex pré-frontal tem uma diminuição envolvido com atenção, envolvido com simulação de futuro, envolvido com empatia, envolvido com controle de impulso, e essa é uma das funções mais importantes dele. Você só não caga no meio de um shopping porque você tem um córtex pré-frontal. E olha que interessante, cara. Olha que interessante. É ele que deixa a gente menos animalesco. Os biólogos não têm o menor controle, velho. Se você fala, duvido que você caga no meio do shopping, ele vai fazer isso, cara. Então... E olha que interessante, Vilela. O álcool, ele inibe o córtex pré-frontal. Por isso que às vezes você pode cagar no meio do shopping quando você bebe demais. O álcool ele inibe o córtex pré-frontal. Cara, você não tem filtro. Quando você tá muito velho, o córtex pré-frontal é uma das primeiras regiões a se deteriorar. Que também os velhão falam. Cara, por isso o Silvio Santos, já viu o Silvio Santos nos programas? Sei lá, você tá feia. Pô, fala isso ao vivo, velho, tá louco? Por isso que sua avó, você vai visitar sua avó. Você vai visitar sua avó agora no final do ano e vai falar que você tá gordo. Pô, você tá gordo, né, meu? Puta merda. Cadê os namoradinhos? Tá na hora de casar. Pô, porque o córtex pré-frontal deu uma enfarinhada ali, sabe? Meio que perdeu o filtro. Aquele transtorno, como que chama? O Tourette. Síndrome de Tourette. É o que o cara fala que tá na cabeça, é isso? Ali são outras paradas que estão envolvidas também, não só o pré-frontal. Entendi. E o pré-frontal termina de amadurecer em média, tá? Em algumas pessoas antes, outras depois, dependendo de fatores, traumas, faz muito sentido, por isso que não consegue lidar direito com o sucesso, com os números um pouco mais baixos. E olha que merda, cara. Antes do o córtex pré-frontal, então a gente pode dizer de maneira bem geral
que ele é uma região do cérebro envolvida com controle um controle inibitório, ele freia o seu comportamento, tá? E ele regula a sua emoção.